Lições de direito. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Um dos programas anteriores, alguém perguntou sobre a questão de uma faculdade, de fornecer documentos. E aí a gente vai conversar sobre um pouquinho de direito do consumidor, do Código do Consumidor. Você já imaginou receber um produto danificado, com algum tipo de vício e não poder trocar? Já pensou nisso? Você chega em casa e tá lá o alimento vencido e você fosse procurar o mercado e o dono do mercado, né, não quisesse trocar. Já imaginou uma época dessa? Bom, no Brasil acontecia até 1990, quando foi instituída uma lei. Essa lei que estabeleceu o Código do Consumidor, né? Anteriormente a isso era se o dono do mercado quisesse trocar, se o dono da concessionária quisesse trocar, então era da vontade do fornecedor, né? E não de quem comprava. O comprador sempre se ferrava se tivesse algum tipo de defeitos ou coisas parecidas. Mas atualmente essa relação, que é uma relação vulnerável, tida pela lei, né, que quem compra, o consumidor está numa relação mais vulnerável, é resguardado o seu direito de consumidor. Nessa relação que envolve o comércio, né, de serviços e produtos, nós temos alguns pontos que eu vou conceituar o que seja, tá? Primeiro, qual é a lei que rege essa relação nossa de serviços, produtos e consumidor? É a Lei 8.078 de 1990. Ela começou a vigorar em 1991, graças a Deus. E aí as pessoas, eu gosto muito, que criaram agora criaram um imaginário que tudo que tem um defeito, que provoca um dano, pode gerar indenização. Pode gerar ou não, tá? Eu fazendo algumas leituras, as pessoas que colocavam um processo queriam que gerasse 80 mil reais no dano que houve no produto ou no serviço. E aí o juiz majorava em 5 mil. Olha só, você vai na pretensão de receber 80 mil e receber 5 mil ao final, né? O autor da causa sempre recorria para ver se aumentava o valor da indenização, mas isso vai de acordo com o tamanho do dano que o produto ou serviço fez com você, né? Ocasionou. Nessa relação nós temos produto, serviço, consumidor, fornecedor, serviço público e relação de consumo, certo? E aí eu vou, a partir dessa cartilha, dizer o que é cada um. O que é produto? Produto é toda mercadoria colocada à venda no comércio. Pode ser automóvel, roupa, celular, casa, alimentos, todas essas mercadorias é tida como produto. E o produto ele pode ser durável, né, e não durável. Por exemplo, um carro, uma geladeira, uma casa é durável, né? Você vai estar todo dia usando a geladeira, todo dia usando o carro, todo dia usando a casa, mas é durável. Mas tem produtos que são não duráveis. Naquele momento você já consumiu, né? Já foi, já era. Como, por exemplo, sabonete, pasta de dente, um sanduíche, tá? Esses são produtos não duráveis. Você vai consumir, de imediato vai desaparecer. Serviços. Quer dizer que eu vou ter uma relação com o serviço? Vai. Aquela relação que você inventa de construir uma casa e tem o pedreiro, né? Ali ele está prestando serviço. Aí essa relação é de consumidor. Você paga para obter o serviço. Olha como vem dizendo aqui a apostila. É tudo que você paga para ser feito. Corte de cabelo, conserto de carro, de eletrodoméstico,
serviços bancários, serviço de seguro, serviços públicos, assim como os produtos. Os serviços podem ser duráveis e não duráveis. Um serviço durável é aquele que custa a desaparecer com o uso. No caso, a pintura, a construção de uma casa, isso é um serviço durável. E um serviço não durável é que acaba de imediato, como a lavagem de uma roupa, né? É um serviço não durável. Uma jardinagem, uma faxina. O que é isso? Vou comentar depois. É agora. Pega o microfone. Vamos lá, ele colocou aqui, doutora, Cícero Moreno de Belém. Ele disse: olha, sou de Belém, tem uma banda que tocou no carnaval em março. Até hoje não recebi o que foi combinado, né? Aí ele colocou aqui, combinado para ser pago. O que ele deve fazer? Olha, eu falei, teve uma pessoa que perguntou hoje. Porque, inicialmente, essa relação de consumo tem um órgão que eu aconselho a todos, que é o PROCON. Por que o PROCON? O PROCON ele já é instituído para ter essa mediação entre o fornecedor e o consumidor. No caso que você forneceu o serviço, né, e o consumidor não pagou, você vai no PROCON e pede para que ele você descreve a situação para que ele chame a pessoa que contratou você para você chegar a um acordo. Se não der certo pelo PROCON, aí sim você vai ter que acionar a justiça. Porque a justiça ela é mais morosa. Eu não vou dizer que não vou ser criadora de sonhos, dizer que daqui a 2 meses ou 3 meses vai sair uma sentença favorável a você. Nós temos também chamados de juizados especiais, que são para pequenas causas, mas não é em todos os lugares. Temos em Petrolina, Caruaru, Recife, Floresta não existe, Belém não temos, mas temos o PROCON, que é uma forma de agilizar essas ações de pequeno valor. Certo? Ok. Aí, produtos já falei que é para vocês, toda a mercadoria. Serviços é tudo que você paga, né, para ser feito seu serviço. E quem é o consumidor? Pronto. É qualquer pessoa que compra um produto ou que contrata um serviço. É o consumidor, tá? Para satisfazer suas necessidades pessoais ou familiares. Algumas vítimas de acidente também são, de acidente dos produtos defeituosos, também são chamados de consumidores. E algumas pessoas jurídicas também podem estar exercendo o papel de consumidor, certo? Inicialmente são pessoas físicas, mas algumas pessoas jurídicas também têm nessa relação de estar comprando a outra pessoa jurídica, ela se torna um consumidor. Quem é o fornecedor? O fornecedor são pessoas, empresas públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras, que oferecem produtos ou serviços para os consumidores. Esses são os fornecedores, tá? Essas pessoas ou empresas produzem, montam, criam, transformam, importam, exportam, distribuem ou vendem produtos ou serviços para os consumidores, que somos nós, tá? Você pagou um produto, um serviço, pagou, comprou, você tem seus direitos também garantidos. Como eu falei anteriormente, antes de 1990, essa relação de consumo não existia. Era o fornecedor que colocava qualquer produto na prateleira e você comprava. Você estava ali no risco, era arriscando se estava na data de validade, se não estava. Não tinha essa preocupação, porque não existia uma lei para proteger a relação de consumo. Nós também temos nessa relação de consumo os serviços públicos, que são tudo aquele prestado pela administração pública, com saúde, educação, transporte coletivo, água, luz, esgoto, limpeza pública, asfalto.
E aí existe tipos de autorizações que os serviços públicos podem ser passados para terceiro, e esses terceiros também têm obrigações de cumprir com os serviços prestados de forma eficiente, tá? Quais são os tipos dessas autorizações? Chamado de permissão e concessão, tá? Dependendo do tipo de serviço. Relação de consumo. Para alguém vender, é preciso ter alguém interessado em comprar, óbvio, né? Ou ao contrário, para alguém comprar um produto, é preciso ter alguém para vender. Isso é a relação de consumo. Em troca de dinheiro por produto ou serviço entre o fornecedor e o consumidor, é uma relação de consumo. E se essa relação não for cumprida, a gente pode acionar esses órgãos, tanto a Justiça como o PROCON, que o PROCON já é esse órgão específico para essa relação, para tentar mediar a situação desfavorável. Nos direitos do consumidor, nós temos alguns princípios que são essenciais. Antes de 90 não existia esse tipo de proteção. Vamos lá. Proteção da vida e da saúde. E o que é essa proteção da vida e da saúde? É proteger de produtos nocivos contra a nossa saúde e nossa vida. Os produtos que são colocados no mercado, eles têm que ter essa segurança, essa proteção a nós consumidores. Antes de comprar um produto ou utilizar um serviço, você deve ser avisado pelo fornecedor dos possíveis riscos que podem ocorrer à sua saúde e segurança. Então, por isso que tem que estar lá no rótulo todas essas descrições e você escolhe se quer ou não levar o produto. Educação para o consumo, que é o segundo princípio. Você tem o direito de receber orientação sobre o consumo adequado e correto dos produtos e serviços. Né? Como é que você vai usar? Como é que você vai abrir? Por exemplo, tem longuinete que você abre simplesmente torcendo a tampa. Outra você tem que abrir com o abridor. Sim, mas se não tiver essa orientação, você vai se machucar. Né? Então, a longuinete que não fez a orientação certa e você foi tentar abrir torcendo e terminou se machucando, causou um dano a você, eu posso mover uma ação? Pode. Pode gerar indenização? Pode. Agora, de quanto é, eu não sei, porque isso vai depender do convencimento do juiz, tá? Então, é melhor ir pelo PROCON, para o PROCON promover essa mediação. Liberdade de escolha de produtos e serviços. Você é livre para escolher. Vai estar no mercado todos esses produtos, todos esses serviços, e você tem a liberdade de escolher qual será o mais adequado para aquela situação que você queira realizar. Informação. Informação é essencial, tá? Todo produto deve trazer informações claras sobre sua quantidade, peso, composição, preço, risco que apresenta e sobre o modo de utilizar. É essencial. Por exemplo, eu posso usar essa garrafa? Pronto. Essa garrafa aqui, ó, vem o nome do produto, certo? Vem a quantidade, vem o nome do produto, a quantidade, e aqui no rótulo vem o que é composto essa água mineral. O que é composto? Isso é obrigatório, certo? Tem a data de vencimento também em algum lugar aqui, porque o produto tem que trazer todas essas informações claras e também na língua nacional. Se vier numa língua estrangeira, ela tem por obrigação ter a tradução daquele produto em língua estrangeira. Prestação contra publicidade enganosa e abusiva. Toda publicidade ela tem que ter um limite legal para ser proposta no mercado, tá? O consumidor tem o direito de exigir que tudo que for anunciado seja cumprido. Se o que for prometido no anúncio não for cumprido, o consumidor tem direito de cancelar o contrato
e receber a devolução da quantia que havia pago. A publicidade enganosa ou abusiva são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. São consideradas crimes. Tem um caso bem emblemático no Brasil, que foi um cara que processou o Red Bull. Não tem o Red Bull que dá asas. O cara tomou o Red Bull e foi voar. Ele não voou. Ele sabia que não ia conseguir nenhum voo, que ele não é Ícaro, não fez nenhuma asa de cera, mas fez aquilo tudo para provocar a justiça, porque estava sendo feita uma propaganda enganosa. Antes tinha também a propaganda dos cigarros, né? Parecia que todo homem que era viril, ele tinha que estar fumando aquele Marlboro, que ia ter uma mulher muito bonita na cama, tá entendendo? Então era uma propaganda enganosa, que induzia ao público consumir o produto porque teria facilidade para conseguir aquilo, do mesmo jeito do Red Bull. Se você tomar Red Bull, vai lhe dar asa, ele não vai lhe dar asa. Então foi retirado essa propaganda e tá voltando agora de novo, bem sutil, mas porque é uma propaganda enganosa. Propaganda abusiva é quando usa crianças, animais de forma inadequada, viu? Proteção contratual, o sexto princípio. Quando duas ou mais pessoas assinam um acordo ou um formulário com cláusulas pré-regidas por uma delas, incluindo em um contrato assumindo obrigações. Quando você vai comprar um carro ou uma casa, por financiamento ou consórcio, você assina um contrato. Se liga quais são as cláusulas que você está assinando, viu? Porque às vezes existem cláusulas abusivas e você não leu o contrato. Aí depois você tem que entrar na justiça para quebra de contrato, mostrando que aquelas cláusulas são abusivas nessa relação de consumo, tá? Preste atenção. O Código protege o consumidor quanto às cláusulas do contrato não forem cumpridas ou quando forem prejudiciais ao consumidor. Nesses casos, as cláusulas podem ser anuladas ou modificadas por um juiz. O contrato não obriga o consumidor caso este não tome conhecimento do que nele está escrito, tá? Se você não assinou nenhum tipo de contrato. E o interessante é que a maioria das nossas relações de consumo é de forma tácita, tradicional, ou seja, na palavra, né? Então, fica meio difícil para cumprir essas relações. Mas a maioria dos consumidores compram, principalmente em cidades pequenas, né? Aí a gente compra porque fulano de tal conhece. Teve até uma época aqui em Floresta, não sei se mudou, que para você comprar em determinado lugar, você tem que dar o nome de 3 lugares. Não era? Meio que constrangedor. Para que você pudesse abrir a ficha. Aí você... Era uma forma de proteger... Eles estavam como uma forma de proteger o fornecedor, né? Mas aí gera um tipo de constrangimento onde o Código do Defesa do Consumidor protege. A gente não pode gerar nenhum tipo de constrangimento. Lembra que o estudante perguntou se a faculdade poderia reter determinados documentos? Não pode, porque gera um constrangimento a ele. Nós temos até determinados horários para a cobrança de dívidas. Sabe aquela ligaçõezinha enjoada que alguns bancos fazem, né? Ou tipo de firmas, ou cobrando? Essas ligações também são consideradas abusivas, geram indenizações, porque isso está provocando um constrangimento. Tudo que constrange a gente gera indenização. Porque é um dano, né? Um constrangimento é um dano para você. Mas essa indenização não é de milhões, pode ser de 1.000 ou de 500 reais, certo? De acordo com o tamanho desse prejuízo. Tá certo? Indenização, que eu acabei de explicar a você. Quando for prejudicado, o consumidor tem o direito de ser indenizado por quem lhe vendeu o produto
ou lhe prestou serviço, incluindo por danos morais, certo? Nós temos os danos materiais, aí é onde pode majorar a indenização. Por exemplo, Cícero comprou um carro, tá? E só que esse carro já vinha com vício e a concessionária não avisou a Cícero. E aí Cícero tinha que fazer uma transmissão em Petrolândia, porque a pessoa que promoveu o evento contratou Cícero e esse contrato estava no valor de R$5.000. O que acontece? Quando daqui para Petrolândia dá mais ou menos 1 hora, então Cícero disse: eu vou estar aí, e o evento seria umas 11 horas. Eu vou estar aí mais ou menos 10 horas da manhã. Então ele marcou de sair de 9, chegaria lá 10, 11 horas começaria o evento. Cícero chega mais ou menos, daqui para a Floresta nós tínhamos um local chamado Os Mandantes, tá? Mandantes não, tá muito próximo. Esse é outro lugar aí, mas que é aqui perto da ponte, da torre. Quando chega na torre, o carro quebra. Ninguém para Cícero. Cícero volta para conseguir um mecânico e aí demora. Quando termina de fazer tudo, é 11 horas. Quando Cícero chega no evento, 12 horas. E aí o contrato que era de R$5.000 foi desfeito porque ele não fez a cobertura do evento. Quem vai ficar no prejuízo? Né? Cícero perdeu R$5.000, além do carro. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai entrar com uma ação pedindo uma indenização de danos materiais, porque ele tem um contrato, e de danos morais pela questão do constrangimento quando ele foi abordado pelo dono do evento e também pela questão do fornecedor. Acesso à justiça. O consumidor que tiver os seus direitos violados pode recorrer à justiça e pedir ao juiz que determine ao fornecedor que ele seja respeitado. Pode devolver o dinheiro, pode abater no valor, né? Devolução do dinheiro, abater no valor ou valor integral. E aí eles têm umas opções que o próprio consumidor, no Código do Consumidor, vem colocando. Facilitação da defesa dos seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor facilitou a defesa dos direitos do consumidor, permitindo até mesmo que, em certo caso, seja invertido o ônus de provar os fatos. Por exemplo, no caso de Cícero, ele tem que provar que o carro quebrou e o carro quebrou devido ao defeito. Mas existem situações que essa prova não vai ser mais do consumidor,